Eu disse há pouco tempo que é como se o álbum não terminasse com um final feliz, estás a ver? Porque ele começa no mal me quer, vem ao bem me quer e vem o mal me quer. Mas depois sinto que também não é questão às vezes de ser um final triste, mas é muito que eu sou daquele tipo de artista que sinto que consigo criar de uma forma mais profunda e melhor, se calhar quando estou com o meu nível de emocional mais down, estás a ver? Se calhar não é quando estou mais happy ou quando me sinto mais pleno, mas se calhar em alturas que sinto que olho muito para as coisas que me faltam e se calhar para as coisas que não que sinto que preciso mais da minha vida ou que não estão a correr tão bem. Mas eu sinto que a última pétala pegando no álbum pode ser, sinto que primeiro sinto numa fase artística muito mais completo e muito mais maduro e crescido do estilo em que consigo já ir para vários estilos, uma coisa que eu me sentia muito mais limitado, se calhar porque tinha mais essa limitação de usar a minha voz e este álbum usei muito mais, arrisquei muito mais nesse ponto. E porque também desbloqueei uma coisa muito importante na minha cabeça, que é se calhar certos rótulos, estás a ver? Certos rótulos que se calhar que eu cresci muito também pelo próprio hip hop, pelo próprio rap, e foi bem importante que eu com o tempo fui quebrando certos rótulos que já vinham na minha cabeça ou que eu cresci dentro deles e às vezes é preciso um gajo parar de olhar para esses rótulos e simplesmente tipo, estar livre. Estou a pensar em fazer a melhor música, não estou preocupado, neste álbum não me preocupei em seguir um género que só posso rimar desta forma ou que tem que rimar neste beat, acabo por seguir o que eu acredito como artista, de querer sempre passar uma mensagem, tanto consciencializar pessoas, tanto uma mensagem mais emocional, de falar de sentimentos de uma forma mais aberta e tranquila. E é nesse sentido que eu me sinto mais completo como artista e me sinto mais livre. É um Harold mais homem do que se calhar um Harold mais focado em ser só uma coisa. Eu lembro-me quando eu fiz este som, foi na altura que as coisas estavam a acontecer, mas eu lembro-me de ir para estúdio pelo menos 2 vezes a querer fazer uma música sobre o que estava a acontecer, porque sentia um bocado essa necessidade. E das vezes que eu fui para o estúdio a pensar isso, não estava a surgir nada. Não estava a surgir ou não estava a ficar como eu queria. E eu decidi dar tempo, não estar a pensar em ir para o estúdio e fazer uma música sobre isso. Ainda por cima numa altura em que eu estava a ver bué de sons a saírem sobre esse tema, sobre essa temática, e eu achava importante falar sobre aquilo. E ao mesmo tempo o som surgiu num camp, em que estava a fazer um camp do meu álbum, e já tinha gravado vários sons em que nenhum deles era sobre a temática em questão, e até que numa melodia em que o Epic e o Kid On Off que estavam a produzir, eu acho que estávamos já prestes assim, se calhar não sei se tínhamos acabado de acordar ou se já estávamos para ir embora do camp, e começou-se a pegar nessa guitarra e tudo mais, e na melodia, e a malta fazia iogurtes, ideias, não sei o quê, e eu fui cair para aí, como comecei a escrever, naturalmente fui cair para esse tema, sem estar a pensar para mim, tipo, ok, vou falar sobre isto. Comecei a escrever sobre aquilo. E quando completo o refrão, é que eu pensei, tipo, é mesmo isto. Estás a ver? Assim que completo o refrão, depois os versos começaram a fluir de uma forma bué da natural, porque já era algo que eu estava a sentir que tinha boas cenas a falar sobre aquilo. Nunca, é uma coisa que se calhar está a acontecer agora, aconteceu agora em Moçambique, mas se calhar já dava para tu teres falado sobre isso antes. E não só em Moçambique, em muitos países africanos. É uma situação que acabou por acontecer, escalou muito mais, mas situações que trouxe essa situação acaba por ser coisas que acontecem em muitos países africanos. E, e quando se chegou a essa altura de fazer essa música, tipo, fluiu, e a partir daí, tipo, foi mesmo tipo, ok, era mesmo isto. E depois faço a faixa, e na altura também andava sempre em conversas com o meu primo, porque o meu primo é médico, ele trabalha num hospital, e nós sempre a falarmos sobre o que estava a acontecer, e lá um dia que ele diz que recebeu 50 pessoas que foram baleadas pela polícia,
e pá, havia pessoas baleadas em várias partes do corpo, na cabeça, no braço, nas costas e tudo mais. E ele estava-me a dizer, ele muito emocional, no áudio que ele me mandou e na conversa que estávamos a ter, disse que recebeu 50 pessoas baleadas e que tinham que estar a escolher quem podiam salvar e quem podiam tratar, também por causa das condições do hospital e porque eram muitas pessoas. E ele manda-me esse áudio e na altura que tinha feito o som, tipo, encaixou mesmo como uma luva e acabou por acrescentar bué a emoção do som. E a malta que se calhar estava a ouvir o som e não estava a perceber do que é que eu estava a falar, com o áudio consegui localizar bué da situação, tipo, ok, é sobre isto. E havia malta que não estava a par da situação, que me mandou mensagem e disse cenas, que depois do meu som é que foi perceber, tipo, o que é que aconteceu em Moçambique, ano passado, não sei o quê. E nesse sentido foi uma cena que também me deixou bué feliz de conseguir passar essa mensagem de uma forma emocional, se calhar não de uma forma tão revoltado e tão rebelde e ter chegado às pessoas. Eu cresci numa educação africana, vim para Portugal ainda muito novo, mas sempre fui para Moçambique de férias e tudo mais, então a minha educação é muito africana. O meu pai, além de ser um cota africano, era um cota bué conservador e foi um cota que também que teve a tropa, teve na guerra, teve essas situações todas e ele era muito conservador. E eu lembro-me de, por exemplo, eu muito novo, de eu estar a contar uma cena ao meu pai e o meu pai a dar-me na cabeça sobre o que tinha acontecido e eu estar a começar a chorar e o meu pai estar a reprimir-me e a chamar-me a atenção por eu estar a chorar. Do género e a dizer-me que eu não podia estar a chorar porque na zona onde nós estávamos, nós tínhamos acabado de chegar a Portugal, e na zona onde nós estávamos, suburbana, linha de Sintra, e ele a dizer que aqui onde eu estava, na zona onde eu estava a viver, se eu fosse este tipo de pessoa, ia-me comer vivo. Basicamente, ele não disse essa palavra comer vivo, mas disse que eu não me ia safar. Se eu fosse esta pessoa, onde eu vivo, black, a chegar na linha de Sintra, não sei o quê, e desde aí foi uma coisa que ficou bem em mim. E acabei por crescer, mesmo depois de estar dentro do hip-hop, da cultura hip-hop, que também sempre foi uma cultura muito durona, muito rija, muito cara trancada. Vais ver os Wu-Tang Clan, que também era um bocado o nosso grupo, o meu grupo Rogue Nation, também nós curtíamos bué do Wu-Tang Clan. O Method Man, esses rappers todos, sempre aquela cara trancada, sempre essa imagem. E não é que eu não me identificasse com aquilo, mas também havia um outro lado que eu sempre me identifiquei. E sinto que também, por isso é que eu sempre fui bué da fã do J. Cole, porque o J. Cole para mim foi um gajo que trazia isso na música dele de uma forma natural e tu conseguias perceber, tipo, bro, o gajo está a dizer cenas que eu também sinto e o gajo tem um outro lado, tipo, bué rap, bué bars, bué tipo, bora lutar, estás a ver? Mas ao mesmo tempo consegue ser um MC de estar a falar de sentimentos de uma forma bué aberta, tipo, sem tabus nenhuns. E eu acho que uma das cenas que a música me trouxe foi, nos últimos anos e do meu crescimento, foi mesmo de estar a falar de coisas que tenho medo, de coisas que me deixam inseguro, de coisas que se calhar não pensava falar, ou se calhar com certo tipo de palavras que uso. E mesmo nos videoclipes, no meu videoclipe do Vidrada estou a chorar no videoclipe e é um videoclipe que é claramente muito nostálgico em termos de abordagem. O Harold do início dos Grog Nation se calhar não ia perceber o caminho de hoje, se calhar não ia perceber a minha abordagem de hoje em dia. Porque eu, quando comecei a fazer rap, a nossa visão era tipo, cantar é só no refrão. Ponto. Tipo, é só no refrão. E vais chamar alguém para cantar, tipo, não és tu que vais cantar no refrão. E o meu primeiro álbum tem bué isso, e mesmo alguns projetos de Grog Nation, no início já estávamos a desbloquear, apesar de termos alguns refrões que eram cantados até por nós, mas não era um cantar que era aquele momento do som. E o resto era sempre rimado, era sempre bars,
e focado de uma forma rap, da forma das raízes, da base. Eu acho que é esse sentido que o Aro do início e de agora pode estranhar mais, porque hoje em dia eu não penso só em cantar no início do verso ou no início do som ou no refrão, mas penso sempre no melhor que a canção e na forma que eu sinto que é mais eficaz de eu passar o que eu quero passar, a mensagem como eu quero passar. E nesse sentido, acho que é a única coisa que podia passar, porque em termos de temática, em termos de linguagem, sinto que continuo a manter a minha base do que eu acredito na música. Imagina, eu pego a cena do golo como uma metáfora, estás a ver? Mas a minha cena é da aceitação, de tu sentires que às vezes és aceito e és olhado de uma forma, ok, és um dos nossos. Às vezes quando fazes uma cena bem importante, como foi o golo do Éder, neste caso. E para mim, eu penso naquilo também como uma cena de representatividade que se calhar faltou a bué de nós quando éramos mais novos. Estás a ver? A mim, eu lembro-me de quando apareceu aquele mano eu esqueço-me sempre o nome dele, quando apareceu na SIC Notícias a fazer a reportagem de raças. Eu vi algumas pessoas que eu conheço brancas que disseram tipo, qual é a cena? Qual é a cena? Mas tipo, para mim é tipo, bro, eu estou em Portugal, para nós, eu estou em Portugal desde os 7 anos e eu nunca tinha visto uma cena assim. O meu pai e a minha mãe sempre me disseram que tipo, aquele lugar é dos brancos, mano, não, tipo, tu não vais para ali. Tipo, sempre disseram que há sítios que tu não vais conseguir chegar, tipo, sendo black. E sempre que tu vias um black nesses espaços, era sempre no backstage e não era tão na cara, tão à frente, estás a ver? E situações porque se nos anos 90, quando a minha mãe veio para cá, estavam a precisar de uma caixa no Pingo Doce e não lhe aceitaram e diziam sempre que não havia, que já estava preenchida a vaga, sempre que ela ia lá estava preenchida, mas o anúncio nunca saía. Não lhe aceitaram e nem sequer entrevistaram, nem sequer aceitaram o currículo, disseram que olha, não dá. Boy, se num banco é difícil, já era difícil e tu não vias, quanto mais vemos num canal de televisão para um país inteiro, estás a ver? E eu cresci sem essa representatividade, seja novelas, seja ir ao hospital, seja ver um polícia, seja coisas simples do dia a dia. Estás a ver? E muitas vezes às vezes não sentia porque não era porque não havia pessoas que candidatassem a esses sítios, não era porque não havia capacidade, mas era porque realmente era muito difícil e havia realmente uma seleção. E obviamente que já sinto que hoje em dia já consigo ir ao hospital e ver, já consigo ver um polícia, já consigo ver na SIC Notícias e é um sinal de que as coisas aos poucos estão a acontecer, as coisas aos poucos estão a andar. E para mim essa faixa do Éder é uma cena de representatividade. A base daquilo é representatividade e é de tu sentires que tipo, bro, está ali um gajo como eu que está a fazer algo importante para o país. Um gajo que se calhar veio de onde eu vim, se calhar teve as mesmas dificuldades familiares como eu tive e está a fazer algo como o país e é uma figura. E eu não preciso marcar um golo também, posso marcar o meu golo noutro sítio, noutra área, estás a ver? O meu golo não precisa ser no campo, agora o meu golo é trabalhar onde for que eu trabalho, estás a ver? E eu peguei a faixa do Éder mesmo e depois eu flipei no final, que estou a dizer que já não foi o Éder, não sei se posso dizer as neiras aqui, já não estou a dizer que foi o Éder que os fodeu, já estou a dizer tipo, olha como foderam o Éder, estás a ver? E pronto, essa faixa também é uma faixa que já me tinham perguntado se fiz a partir de 2016, mas não, essa faixa é a minha vida toda. Tipo, que estou a contar a história da minha família cá, estou a contar a minha história. O primeiro contacto que eu tive com a polícia quando vim para Portugal foi eu a sair da escola, aflito para ir à casa de banho, a correr e a polícia passar por mim e perguntar, então preto, o que é que já roubaste? Estás a ver? Foi o meu primeiro contacto com a polícia em Portugal, estás a ver? O primeiro contacto que o meu irmão teve com a polícia,
ou melhor, os contactos que o meu irmão teve com a polícia contou-me, uma vez a polícia está-lhe a parar, ele parar um bocadinho mais à frente e o polícia dizer, então preto, não viste que eu te mandei parar lá atrás? Tipo, há abordagens e há maneiras de falar que tu vais sentir tipo, ok, eu não sou bem-vindo aqui. Imagina, eu no processo do álbum, o álbum ainda tive um processo de quase 2 anos e dentro desse processo acabei por ter contactos com muitas pessoas. Eu no primeiro camp que eu faço, eu convidei várias pessoas, tanto o primeiro camp que eu faço está o El Ali, o próprio Emar foi, e estavam guitarristas, estavam os produtores do álbum, nesse caso o Kid e o Épico, e eu nunca me fechei da minha base, da minha raiz, que é o rap, que é a cultura hip hop, na sua raiz mesmo, nunca me fechei daí, porque sinto que até é muito da minha escrita e se calhar a minha qualidade de escrita, ou se calhar o que eu vejo como uma boa escrita em qualquer género que eu vá, acaba por vir muito dessa base de ter feito anos de muita caneta, de muita experiência nesse sentido. Então, não sei se estou a responder a tua pergunta, mas acho que, acabei por sempre ter o rap envolvido no processo do meu álbum e no meu álbum também, porque mesmo que tenha instrumentais que tenham uma sonoridade diferente, acabo por ter sempre partes mais rimadas, acabo por ter sempre essa preocupação e essa visão e exigência como eu tinha na minha escrita a fazer outro género. Eu tenho o Leilizi, que é de Moçambique. Eu fazia questão de ter um artista de Moçambique e o Leilizi nós já tínhamos feito cenas juntos, mas nunca tinha sido nada do que nós tínhamos trabalhado, nunca tinha sido nada. E quando fiz o Dureg, foi daquelas faixas que quando pensei nele, fez todo o sentido. E o Young eu conheci o ano passado, conheci-o na passagem de ano 2023 para 2024. E o Young é uma história bem engraçada, porque o Young era um boy, que ele é mais novo, ele é bem mais novo que eu. Ele era aquele boy que ouviu Harold em 2016, quando ele ainda não fazia música, estás a ver? Era o boy que esteve no concerto de Grog Nation no Sudoeste como fã, em que estava a começar a fazer as primeiras cenas dele, estás a ver? E então, eu lembro-me de, quando nós nos conhecemos, ele ter-me dito que tinha-me mandado uma mensagem no Instagram, há uns anos atrás, e eu nisso, conversamos, eu sério, ele, cresci bem a ouvir o teu álbum, o teu primeiro álbum Indiana Jones, não sei o quê, não sei o quê. E depois eu, quando fui a casa, fui ver a conversa que tinha com ele, e ele realmente tinha ali umas mensagens a dar-me props, e ele, na altura começou, ele tinha-me convidado para uma faixa dele, e eu disse, mano, de certeza, se continuares a trabalhar, de certeza que vamos nos cruzar mais à frente no caminho. E tipo, dito e certo, estás a ver? E acabamos por nos cruzar e eu é que chamei para ele entrar no meu álbum. E foi grande a faixa, também curto bué e estou bué feliz com as participações que tive. Ainda houve alguma malta em cima da mesa, malta tuga, mas acabou por não acontecer, porque também sinto que a visão cá acaba por ser a malta às vezes liga um bocadinho diferente a outro tipo de cenas, sabe? Que já vão para além da música. A questão nem era o rap não conseguir dizer, era eu que já tinha essa vontade há bué de tempo. Eu sempre consumi muito, primeiro cresci a ouvir muito a música brasileira em casa, os meus pais ouviam sempre Roberto Carlos, Reginaldo Rossi, tipo artistas que sempre tiveram essa música romântica brasileira, Leandro e Leonardo, sempre muita música romântica brasileira, sempre cresci aí, e a própria Kizomba, a própria Kizomba, o próprio Semba, sempre também tem muito esse lado romântico, e eu sempre cresci aí nessa base, nessa energia, e sempre curti bem de fazer love songs, tanto heartbreaks, seja cenas mais felizes, sempre curti bem de fazer. E acho que até dos primeiros sons que eu faço de rap, a começar, acaba por ser um love song, mais rimado, obviamente mais rap, mas depois também depois quando entra já com a influência mais dos meus irmãos e da minha irmã,
acabo por ouvir muito R&B, os R&B dos anos 2000, acabo por ouvir muito com a influência da minha irmã. E sempre curti bué, sempre consumi muito R&B, até hoje sempre consumi muito. E quando eu faço o primeiro som, se calhar assumidamente mais R&B, que é o Vai e Vem, que já vou mais para aí, de usar a minha voz, mais do que o refrão, e estar a explorar mais esse lado. E eu lembro que na altura foi um som que tive grande feedback. No meu YouTube é capaz de ser o som até hoje que tem mais streams no YouTube, que tem mais views. E eu lembro mesmo na altura, eu estava a sair à rua na altura e várias pessoas estavam-me a dar feedback daquele som, tipo, que curtiram bué, que sentiram que eu trouxe ali uma cena bué da fixe, estava bem à vontade. E eu próprio estava bué da feliz com o som, que eu tinha ido e buscar ali. E eu lembro que na altura encontrar o Slow J no estúdio, o Slow J a dar um props do som, a dizer que estava a curtir bué do som, que costumava ouvir a cena. E ele próprio diz, bem, porque devias fazer um álbum de R&B, mas devias experimentar fazer um álbum, um EP de R&B, não sei o quê. E o Papi também metia-se comigo a dizer assim, boy, já te disse, devias experimentar, não sei o quê, eu vou fazer uma cena R&B. E eu até já tinha começado há uns anos atrás, só que acabei por não fazer. E só que chegou antes de eu fazer este álbum, tudo que eu tinha estava mesmo a caminhar para aí. Só que entretanto eu decidi começar o meu álbum de novo, disse pá, vou fazer do zero, e a única faixa que vem de trás antes de eu começar mesmo a fazer o meu álbum é o Vivi. E eu entretanto comecei a fazer várias músicas que iam nesse caminho, só que eu já não lançava um álbum desde 2019 e comecei a sentir necessidade de falar sobre outras coisas também, de falar sobre ter uma temática como o Éder, sobre racismo, palavras, ter músicas mais animadas e mais mexidas, se calhar como Pés no Chão e o Vento em Popa, ter uns sons também um bocadinho mais trap, rap, como é o de Caras. E eu comecei a sentir necessidade de ter músicas também com outra energia para completar mais o álbum. E é nesse momento em que a minha direção muda um bocado e começa a encaixar estas músicas e começa a cair mais nestas temáticas. E pronto, e descartei a ideia de fazer um álbum totalmente R&B, mas quem sabe mais para a frente, ou um EP, ou alguma cena assim, poderá acontecer. Yeah. Acho que o eu de hoje sou um eu muito mais livre, que é o que estava a dizer antes, muito mais resolvido em várias situações que se calhar mexiam comigo e me preocupavam, mas sinto que também são coisas naturais, se calhar, do crescimento e da maturidade, assim dizer, tanto como pessoa, mas também acho que fui uma pessoa que procurou esse tipo de crescimento, fui uma pessoa que se procurou em conhecer, e acho que é um Harold que se está a tentar conhecer cada vez mais, que se tentou conhecer cada vez mais, que tentou não estar bloqueado com nada e acima de tudo não estar em caixinhas, não me sentir limitado, sentir que não tenho que seguir nenhum padrão. E quando digo padrão como artista e o padrão também como pessoa e como homem, e tentar sempre desbloquear certos caminhos na minha cabeça, porque sinto que à medida que eu fui me desafiando e fui metendo o meu pé se calhar em certas zonas que não estava tão confortável, que me obrigaram a safar-me, a conhecer-me melhor, sinto que foi alturas em que me surpreendi mais e fiz as melhores cenas. E nesse sentido, este álbum é fruto disso. E nessa carta de God vinha sempre um gajo mais livre e se calhar muito mais resolvido e a tentar ser a melhor pessoa.